Fala galera do canal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um investimento para você ir sem medo. Nós vamos falar sobre o ETF, mais precisamente sobre um ETF que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas antes de mais nada, já chega esmagando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é bom e assim me recomenda para mais pessoas. E agora, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom, e caso você ainda não saiba, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que é um ETF, nas minhas redes sociais eu tenho alguns posts explicando sobre isso, então me segue lá também. Eu tenho vídeos falando sobre as classes de ativos, onde eu explico detalhadamente como funcionam cada ativo, mas eu vou dar um panorama geral do que é um ETF nesse vídeo também. Um ETF, diferentemente de um fundo de investimento ou outros tipos de investimento, eles replicam geralmente um índice. Nesse caso especificamente, ele replica o S&P 500, que é um dos maiores índices existentes no mundo. Então vamos lá, a gente já entendeu que o ETF replica um índice, e nesse caso o S&P 500. Então vamos à parte prática. Como que eu faço para encontrar meu ETF? Agora vamos mudar aqui para o computador para a gente conseguir olhar isso junto. Primeiramente eu quero mostrar como eu faço para encontrar meus ETFs. Eu entro no site da iShares, e caso você não saiba, a iShares foi adquirida pela BlackRock, que é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, o que traz muita credibilidade para se negociar um ativo, né? Porque, afinal de contas, segurança deve estar em primeiro lugar na hora da gente escolher um ativo, um ETF, um stock, um REIT, seja lá qual for a classe de ativo. Então vamos lá, a gente vai vir aqui, entramos aqui no site da iShares. Um primeiro ponto, se você estiver nos Estados Unidos, você vai procurar pelo United States. Se você está no Brasil e quer investir em ativos em bolsa americana, você vai procurar dessa forma. Mas como estamos falando para um público majoritariamente aqui na Europa, vamos fazer o primeiro passo necessário. A gente precisa trocar aqui a localização, porque senão ele vai mostrar os ETFs negociados na bolsa americana e a gente está na Europa, não faz sentido nenhum. Então a gente vai vir aqui, a gente usa o de referência, no caso United Kingdom, aqui quem mora na Irlanda, obviamente. Beleza, chegamos aqui. Como é que a gente vai fazer para procurar isso? Então vamos lá, a gente vem aqui na pesquisa, bota procurar, vamos procurar grosseiramente mesmo. S&P, você vai ver que vai aparecer uma relação. E aí você vai poder fazer a sua escolha. Mas como eu tenho minha carteira pública, você já vê o tipo de ativo que eu invisto, vamos procurar o meu ETF, o que eu negocio. Isso não é uma recomendação, tá, pessoal? De jeito nenhum. O meu ETF, inclusive, tem uma taxa de administração mais alta do que outros que você possa encontrar. Então, faça bem seus estudos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente consegue observar aqui é o tipo de ETF. Aqui vai ter a definição dele, onde ele está negociado, S&P 500. Aqui a gente vê a variação durante o ano, aqui a gente vê o valor do ativo sendo negociado, tem algumas informações referentes ao ETF, aqui tem alguns documentos que a gente vai entrar logo mais no fact sheet, que lá a gente vai conseguir observar tudo de uma forma compilada. Então vamos lá, a primeira coisa que você deve entender é se um ETF é de distribuição ou de acumulação. E o que seria um ETF de distribuição? São ETFs que repartem seus lucros com os acionistas. ETF de acúmulo são ETFs que ganham dividendos de todos os ativos que contém na carteira, porém eles são reinvestidos nos próprios ativos, ou seja, não tem dividendos para os seus acionistas. Nesse caso aqui a gente está falando de um ETF de distribuição porque eu quero dividendos, então eu escolhi essa espécie de ETF. Mas isso você vai conseguir observar quando você entrar dentro do site da iShares, você vai poder fazer a sua própria escolha. Vamos lá. Primeira coisa, aqui tem algumas informações importantes, né, sobre o ETF, o que é o capital de risco e tal. Aqui a gente tem a performance do ETF nos últimos anos, o retorno que o ETF deu para o fundo, e aqui o benchmark, então a gente consegue ver que o ETF tem se proposto a fazer tem ido muito bem. Afinal de contas, o comparativo tem sido interessante, né? Vamos avançando um pouco mais. E aqui a gente chega nas principais informações do ETF. Mas eu não quero olhar dessa forma. Vamos olhar aqui diretamente no documento do fact sheet, que eu acho que a gente consegue observar melhor. Talvez fique um pouco pequeno para vocês, eu vou tentar aumentar aqui um pouco mais a tela. Vamos lá. Aqui explica como é que é o ETF, o risco que envolve e tal, o capital de risco, pá. E aqui vem os Key Facts, né, que são as informações mais relevantes para nós investidores. Então a gente consegue ver que é um ativo de equity, ou seja, ações, né, tipo, basicamente isso.
O fundo, a base do fundo é negociada em dólar, então todos os dividendos ou acúmulos que venham a ter são negociados em dólar. Você, para comprar a ação, você vai comprar em dólar também, independente de estar aqui na Europa ou não. Então o valor que você vai pagar por ele vai ser em dólar. Vamos lá. Aqui tem a data da criação, o benchmark, que é o índice que é usado, né, tipo, de comparação, então é o S&P 500. O easing, que é o título. Isso daqui, o Total Expense Ratio, é a taxa de administração, então é 0,07. Existem fundos até mais baratos do que esse, como eu disse. Faça seu estudo, 0,7 em relação ao Brasil é muito bom. Aqui fora já está num patamar um pouco elevado, mas tudo bem. Para mim fez sentido, eu preferi escolher esse ETF. Vamos lá. A distribuição desse tipo de ETF é quarterly, né? Tipo por trimestre. Então a cada trimestre você vai receber participação nos lucros em cima desse ativo. Ele é domiciliado aqui na Irlanda, né? A maioria dos ETFs são domiciliados na Irlanda ou em Luxemburgo, salvo engano. Os ETFs europeus, obviamente, né? A metodologia é optimizada. A estrutura do produto é física, ou seja, eles compram os ativos, eles têm os ativos dentro do fundo, eles não compram algo que replique esses ativos, né? Então é algo bem interessante para a gente, porque eles são detentores das ações. Otimizado significa que não necessariamente ele vai distribuir pelos 500 ativos que estão dentro do índice. Lá vai ter um balanço, então vai ser otimizado. Cada ativo vai ter um peso diferente. Automaticamente os mais relevantes e mais importantes têm um peso maior. Essas informações aqui acabam sendo importantes, mas nem tanto, né? Distribuição, tal. Use e-commerce distribution, a gente consegue observar que é um ETF de dividendo. Vamos vir a outros dados mais importantes aqui, ó. Net Assets of Fund, tipo, quanto que eles têm, quantos ativos estão negociados no fundo. Então é 14 bilhões 398 milhões 488 mil. Então são muitos ativos que são negociados dentro da bolsa e o valor de mercado deles também é muito alto. O que pra gente como investidor é muito interessante, porque a gente consegue ver que tem uma negociação bem alta. No Numbers of Holdings, né, quantos ativos tem dentro dessa empresa, são 505. Vindo um pouco mais para baixo, em partes relevantes aqui, a gente vê a porcentagem do yield, né, da distribuição, então é de 1,06. Esse é o valor dos dividendos que são pagos, né, a grosso modo. Aqui a gente consegue ver as top holdings que incorporam o índice, né? Então aqui a gente vai ver que tem Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia. Alphabet, caso você não saiba, é o Google. Meta, que agora é o novo Facebook, a holding mudou de nome para Meta. Então você consegue ver que as principais empresas, principalmente de tecnologia, fazem parte desse fundo. E o que é algo bem legal é que o peso dessas ações são muito altos, visto que são 505 empresas. Então 30% basicamente desse fundo está alocado somente nessas top 10 empresas, o que é muito bom para a gente, sem falar que o custo é muito mais barato e a forma de se analisar os ativos fica muito mais fácil. Afinal de contas, a administração passiva faz esses estudos para você, você só precisa comprar e vender o ETF, caso seja do seu interesse, obviamente. Então vamos lá. Aqui a gente consegue ver os principais setores que compõem esse índice, né, esse ETF especificamente. Então a maioria das empresas dentro desse ETF são do setor de tecnologia, de consumo, healthcare, finanças, comunicação, indústria. Então aqui a gente consegue ver exatamente quais são os setores e a distribuição dentro desses setores dentro do ETF, o que mostra também que tem uma diversificação muito interessante para nós, isso é muito bom. Então vamos lá. Aqui a gente tem o ticker, né, algumas outras coisas que são negociadas, qual é a bolsa, qual é o tipo de ativo, qual é o valor, a moeda. Então vamos lá. A gente consegue observar aqui, vamos voltar para a página do S&P 500, tem algumas outras informações que eu gostaria de mostrar para você. Aqui são os países onde esse ETF é negociado, então se você mora em algum desses países, provavelmente você vai conseguir encontrar esse ETF. Aqui a gente consegue ver tipo, todas as empresas que compõem. Lá a gente viu só as principais, mas aqui a gente vai passando, a gente vê que tem Disney, Pfizer, Mastercard, Bank of America, que é um banco gigante, P&G, que é outro empresa imensa, Johnson & Johnson, que eu não preciso nem falar, todo mundo conhece. Então a gente vê aqui, através dessa simples página, a importância e os tipos de ETFs que a gente tem negociado. E como que a gente faz para analisar? Simples, da forma que eu mostrei. A gente precisa saber o valor, taxa de administração, os tipos de ativo que compõem esse ETF, quais são os setores que eles estão diversificados, se ele distribui ou não distribui dividendos,
Analisar um ETF acaba sendo uma maneira muito mais fácil do que analisar as stocks de forma em separado. Isso por quê? Porque as stocks vai demandar certa análise um pouco mais profunda, como análises contábeis, análises fundamentalistas, que depende que você analise determinados indicadores. O ETF, o próprio fundo faz esses cálculos para você, o próprio fundo faz essa análise das melhores empresas que devem compor esse tipo de ativo, o que é muito bom. Então, ao comprar um ETF da IUSA por $46, você está levando todas essas empresas. Só para você ter uma ideia, a Alphabet é negociada a mais de $1.000. O Facebook hoje, uma ação do Facebook está a mais de $350. Ou seja, você comprando um ETF por $46, o que é algo muito mais barato, você está levando essa cesta com todas as melhores empresas dos Estados Unidos. E se ainda sobrou alguma dúvida sobre como se analisa um ETF, eu tenho meu material de mentoria onde eu posso esclarecer todas as dúvidas aqui para você. Então me contata lá no Instagram, me chama lá que a gente pode trocar uma ideia. E se você não quiser fazer a mentoria, tudo bem, a gente vai conversando lá no inbox e qualquer dúvida que restar, eu posso estar esclarecendo para vocês. Bom, pessoal, e por hoje é isso. Eu quis mostrar aqui para vocês de uma maneira muito simples. Caso você queira um ativo da Vanguard, que é outra administradora que é excelente, gigante, joga no Google, procura, vai dando uma olhada, sempre fazendo essa definição. O modus operandi na hora de se analisar são esses fatores que você sempre precisa estar de olho. Localização, taxa administrativa, o tipo dos ativos, o setor, o peso que cada empresa tem dentro desse índice. Então, vai lá, manda brasa, investir em ETF acaba sendo algo muito mais seguro para você. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já esmaga o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso vai me ajudar bastante. Enquanto eu gero valor para vocês, vocês geram valor para mim. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, me chama lá nas outras redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Valeu, falou e fui!